para identificar os três números 666, e aqui os 7 montes. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, que pelas teologias seriam consideradas a Igreja Católica, né? E são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe. Caíram 5, um existe, que é o Nero, que é o 6º rei. E o outro ainda não chegou. E ele vai durar pouco, que seria, teoricamente, Hitler, que foi a maior ditadura que o mundo teve até lá, seria 7º. E quando chegar, vai ter que durar pouco. Durou só 12 anos a ditadura do 7º rei. E a besta que era, e não é, e também ele é, que a meu ver é o anticristo, o Gadu, o Deus da maçonaria, 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Então, esse 8º rei, ele é o anticristo, e é o 8º e último rei, não vai existir mais. Então, esse raciocínio do 66, agora precisa estudar como funciona o grau de destruição dessas pessoas das seitas secretas, que começaram, vem desde o Egito, mas desde vamos começar um pouquinho mais para cá do nosso tempo. O senhor vai precisar de tempo para expor isso, eu vou deixar o senhor falar no próximo bloco a respeito dessa conexão entre o anticristo e a maçonaria, que é uma questão interessante, mas antes bem, vamos para as ruas. A Vanderleia foi ouvir mais gente a respeito do assunto de hoje. Vamos ver. Chip é marca da besta ou tecnologia usada a serviço do progresso? Na minha visão espiritual, eu acredito que hoje é a forma de Satanás usar a tecnologia para poder entrar no povo cristão. O povo não atentou para isso ainda, né? Mas eu acredito que isso é produtos que Satanás já está criando, como ele já criou outros produtos. Isso é tecnologia de Satanás. E o povo ainda não atendeu, não despertou para essa situação ainda. Olha, isso é uma coisa, é uma pergunta meio complicada, né? Meio difícil de ser respondida, porque a tecnologia é uma coisa também que eu acho que Deus, ele jamais permitiria algo que fosse ruim para o homem. Eu acho assim, você entendeu? A sabedoria, Deus é quem dá. Eu acho que o chip, é uma coisa que eu não consigo responder, porque eu tenho um lado meu que é a favor e um lado meu que é contra. Você entendeu? Eu estou dividida. Eu creio que seja a marca da besta, entendeu? Apesar que está havendo vários estudos, mas eu vejo nessa forma. E as pessoas são assim um tanto quanto bitoladas. Elas têm que ter a cabeça aberta para a modernidade. Quer dizer, se está assegurando o ir e vir delas, tudo que é para benefício tem que ser usado. Eu, para ser sincero, não sei lhe responder com perfeição sobre isso aí, entendeu? Porque a Bíblia fala da marca da besta, etc e tal, né? E também como existe os chips, que talvez para alguma coisa seja interessante, né? Como no caso de ficar monitorando principalmente pessoas que cometem delitos, etc e tal. Talvez seja benéfico para esse lado, né? Mas por outro lado, evangélico, eu não sei se realmente seria uma boa. Marca da besta, o chip que vai ser colocado nas mãos ou na testa é a marca da besta, que está escrito, vai receber o sinal da besta nas mãos, né? Está em Apocalipse, se não me falha a memória. Para quem quiser saber, está em Apocalipse capítulo 13, o texto que fala da marca da besta. Agora, se o chip é ou não a marca da besta, é o que nós estamos discutindo aqui, né? Tem gente do Rio de Janeiro para conversar conosco. Tudo bem, Elias? Como vai? Tudo bem, pastor Heber. É um prazer estar conversando com o senhor. Seja bem-vindo. A paz para todos aí. A paz. Sobre o assunto, eu queria saber aí dos irmãos aí que são mais entendidos do que eu, sobre 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Se pudesse dar uma lidazinha aí. 2 Crônicas 9, 13 fala sobre o que, irmão? Está escrito assim: era o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão, de 666 talentos de ouro. Sobre isso, porque já tinha naquele tempo o peso que vinha de ouro a Salomão,
esse número. Tá bem. 666 talentos de ouro. Muito obrigado pela sua pergunta. Já entendi qual é a questão. Bom, vou começar aqui com o pastor Rogério. Reverendo Rogério, duas perguntas para o senhor. A primeira, o senhor disse que Apocalipse pode ser entendido como um livro para a época que ele foi escrito, mas ele remete a questões do futuro, inequivocamente, como a volta de Cristo. A não ser que a gente entenda a volta de Cristo do ponto de vista meramente espiritual. O senhor vai explicar isso. E a segunda questão essa pergunta que veio do Rio de Janeiro demonstra uma certa preocupação mística com o número 666. Como é que o senhor vê isso? Eu não fecho questão em relação a que o Apocalipse não tenha uma mensagem, não tenha princípios que possam ser aplicáveis no presente ou no futuro. Eu creio sim que o Apocalipse está aberto a ser lido também a partir da nossa realidade. Eu digo que a gente precisa ter uma atenção em relação também a entender que o Apocalipse é um livro de sua época, do seu contexto. Porque existe também o perigo da gente achar que sempre nós somos a última geração, né? A cada virada de século, os cristãos imaginam ser a última geração, então a tecnologia que nós vivemos é a última, é aquela que vai ser usada pelo anticristo. Eu acho que isso é uma falácia de raciocínio que nós chamamos de generalização apressada. Quer dizer, a gente generaliza as coisas e apressadamente toma uma conclusão. A respeito do 666, se eu não me falha a memória, não tem só esse texto, tem mais um outro texto, agora eu não vou lembrar, eu sei que é no Antigo Testamento também. Mas os estudiosos dizem o seguinte, que não tem relação especificamente com o texto do Apocalipse. É um 666 apenas como uma coincidência, é uma medida apenas. Agora, é interessante a pergunta dele, porque vem ao encontro desse medo, né, do 666, dessa tentativa muitas vezes de evitar o número. Eu quero lembrar aqui, interessante, a Microsoft, quando foi lançar o Pentium 666 MHz, eles manteve-se o chip com essa velocidade, mas eles deram o nome de 667, porque eles também tiveram um certo probleminha em relação a isso. Essa fobia do 666 tem até um nome, eu até anotei aqui, porque é um nome um pouco complicado, mas eu vou tentar ler o que os psicólogos chamam essa fobia. Hexacoisioi hexaconta hexafobia. Misericórdia! Na verdade, o nome dessa fobia é o número 666 em grego, exatamente do jeito que está escrito no Novo Testamento, mais a palavra fobia. Então é medo do 666. Então isso se manifesta no nosso mundo moderno como um medo, mas que eu acredito que seja muito exagerado. Vamos ouvir agora o doutor Pedrosa. Doutor Pedrosa, Salomão tinha alguma coisa a ver com o anticristo? Ele recebeu 666 talentos de ouro. Sim. Tinha? Não. Eu vou responder. Me permite só fazer um adendo que eu esqueci? Eu vou responder a tua pergunta. O cristão, ele não deve estar preparado para receber o anticristo. Ele está preparado para receber Jesus Cristo. Os que não têm compromisso com Jesus, que devem ter essa grande preocupação com o anticristo, né? Então essa deve ser a primeira preocupação do cristão, estar certo com Jesus Cristo. E a Bíblia é um livro que não contém um sinal só, não. Se você observar do Gênesis ao Apocalipse, a vida é como se fosse um código de trânsito. A Bíblia diz, olha, não suba, não desça, não vira à esquerda, para cima, para baixo. A Bíblia tem uma série de sinais. Então, o 66 é mais um deles. Então, não é o único sinal. Então, quando você analisa